Nesses últimos cultos nós estamos falando sobre os salmos. Esse aqui é chamado de Salmos ou Cântico dos Degraus. São cânticos de romaria. Vamos lá. Salmos 126. Os que já encontraram, digam amém. Amém. Vamos ver, quem quiser acompanhar por aqui, pode acompanhar também. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, eu gosto dessa frase, voltaram a Sião, olha o que diz: estávamos como os que sonham. Vamos lá de novo? Estávamos como os que sonham. Versículo 2. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. 4. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, com as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, e os que levam a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos, cuide a sua cabeça. Ó Deus e Pai, fale conosco nesta manhã. Esta é a hora da Tua palavra ser ministrada, que o nosso coração seja uma terra sedenta, pronta para receber esta mensagem de hoje. Nos abençoe, Senhor, e fale com a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Diga para o seu irmão do lado: Deus vai falar com você nessa manhã. Quem crê, diga amém. Amém. Você sabe que a produção artística, ela é totalmente influenciada pelo contexto da época. Quando nós falamos de arte, nós estamos falando de música, nós estamos falando de obras literárias, nós estamos falando de pinturas. E é por isso que quando você vai estudar sobre artes, eu lembro na minha época de filosofia que nós tivemos uma disciplina, uma estética. Quando você estuda sobre o movimento artístico, você percebe que as épocas, elas produzem os seus elementos muito parecidos. Então nós temos uma época em que as construções, elas tinham uma característica. Quando você vai para uma região que foi construída há tanto tempo atrás, você vai perceber que as casas, elas seguem um estilo. Se você for na catedral, por exemplo, a Catedral da Sé, localizada no centro aqui da cidade de São Paulo, coração de São Paulo, você vai perceber que aquela catedral, ela tem uma estrutura artística gótica. Ela tem pontas, e essas pontas apontando para o alto, apontando para o divino, apontando para Deus. Se você entrar numa igreja que foi construída há 500 anos atrás, ela tem as suas características, diferente das igrejas de hoje. Estou falando de arte. Se você pegar, por exemplo, falando da parte musical, se você pegar as músicas que foram produzidas aqui no Brasil, nos anos 70, aqueles mais antigos aqui, talvez vão lembrar as músicas que foram produzidas nos anos 70, elas tinham um apelo diferente das músicas de hoje. Elas tinham uma crítica política, elas falavam de ditadura, elas tinham muita carga cultural daquela época. E
Então a cultura, os escritos, as músicas, a arte, as construções, eles carregam o contexto da sua época. O Salmo 126 é uma produção artística. Alguém que escreveu este salmo escreveu numa época, ele foi influenciado pela época que ele escreveu. Então nós vamos ler este salmo e nós vamos perceber que ele é uma construção histórica, uma construção teológica de uma época antiga. De quando, pastor? Pelo menos 500 anos antes de Jesus vir sobre a terra. Quem entendeu de amém? Amém. 500 anos. É um salmo de recomeço. É um salmo de recomeço. Quando você pega um texto como esse, você coloca uma lupa nele e você começa a enxergar o contexto que ele foi escrito, muda totalmente a interpretação do salmo. O Salmo 126 fala que o Senhor, que Deus trouxe do cativeiro o seu povo. Esse versículo primeiro, ele carrega uma teologia que numa leitura simples a gente não pega, mas ele tem uma teologia nesse versículo primeiro. Ele fala que Deus leva para o cativeiro e que Deus traz do cativeiro. Repita comigo: Deus leva para o cativeiro e Deus traz do cativeiro. Se Ele leva, Ele traz. Cativeiro aqui, se nós formos atualizar a palavra, cativeiro aqui fala de luta, de provação. Cativeiro fala de dificuldades. A teologia que esse salmo está dizendo é: não foi o diabo que levou para o cativeiro o povo de Deus. Não foi o diabo que levou o pessoal para o cativeiro, não, foi o próprio Deus. Essa palavra que eu quero ministrar para vocês essa manhã, ela vai nos fazer entender que as nossas lutas, elas têm uma origem. E a origem das nossas lutas, ela não é uma origem satânica, demoníaca. Por mais que você diga: pastor, o diabo está... Tudo bem, eu entendo o que você quer dizer com isso. Mas não é o diabo que coloca você numa luta. Se você ler, por exemplo, o Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 4, vai dizer que Jesus, depois de ser batizado pelas águas, ele foi levado ao deserto. E quem levou Jesus para o deserto? Mateus 4? O Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto. E diz assim o versículo: para ser tentado por Satanás. Não foi o diabo que levou Jesus. Não foi o diabo que levou o povo para o cativeiro. Foi Deus. Levou e trouxe. Levou e trouxe. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Amém. Quem leva para o cativeiro é Deus. Quem permite o cativeiro é Deus. Por que Deus leva para o cativeiro? A gente olha para o salmo e a gente pergunta: por que Deus leva alguém para o cativeiro? A pessoa que está em rebeldia, a pessoa que está desconectada com a vontade de Deus, a pessoa teimosa, a pessoa dura, a pessoa que resiste à fala de Deus, ela é levada para o cativeiro. Ela é levada para o cativeiro. Rebelde é levado para o cativeiro. Pessoas que se afastam de Deus, Deus permite o cativeiro.
Mas nem todo cativeiro é porque a pessoa ela é rebelde. Existem pessoas que são levadas para o cativeiro e não é porque elas eram rebeldes. Tem prova, pastor? Tem. Jó, capítulo 1, capítulo 2. Jó não era rebelde. Por que Jó passou por aquilo que ele passou? Porque Deus estava provando Jó, experimentando Jó. Aleluia, Pai. Cativeiro é para rebeldes, sim. Cativeiro é para também aqueles que Deus quer provar. E Deus não é tentador, Deus é aquele que prova. O Salmo 126 vai dizer que Deus levou eles para serem provados. E por que Deus prova eu e você? Por que Deus prova Jó? Deus prova os seus filhos para que, através da provação, aconteça um crescimento espiritual, um crescimento no relacionamento com Deus. E é por isso que Jó vai dizer no capítulo 42: antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deus permite provação, Deus permite cativeiro, porque Ele quer se revelar para nós. Deus vai se revelar a você nesse cativeiro que você está passando. Por isso, acalma o teu coração. Ele permanece no controle de todas as coisas. Aleluia! Acalma o Senhor essa manhã. Cativeiro é lugar de rebelde ou lugar de pessoas que Deus quer provar e aumentar a sua intimidade com essa pessoa. Salmo 126 tem uma teologia. Qual é a teologia? Anti-acaso. O que é o anti-acaso? Não existe acaso. Por acaso. Sei lá por quê. Não existe. Não existe acaso. Às vezes você vai sair de casa e o carro não pega. Não existe por acaso. Às vezes você tem um compromisso e não consegue chegar no teu compromisso. Não existe por acaso. Posso falar amém, queridos? Amém! Não existe por acaso. Esses dias eu estava até viajando e eu chegou a notícia que tinha um avião que caiu aqui no Brasil, um avião menor, né? Teve pessoas que eram para entrar no avião e não conseguiram entrar e ficaram revoltados porque não tinha conseguido entrar. Mas não existe por acaso. Depois ela agradeceu a Deus porque não estava naquele avião. Quem está percebendo a palavra de amém? Amém! O Salmo 126 é isso. O Senhor levou, mas Ele nos trouxe. Deus tem poder de tirar você do cativeiro. Deus tem poder de tirar você da luta em que você está passando. O Salmo 126 é Deus dizendo: eu levei, eu permiti, mas se eu não perco o controle, eu tiro. A hora que eu quiser tirar, eu levanto. Na hora que eu quiser levantar, eu curo. Na hora que eu quiser curar, eu restauro. Na hora que eu quiser restaurar. Se Deus está permitindo algum cativeiro na tua vida, acalma o teu coração. Ele permanece no controle de todas as coisas. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! O versículo 1 diz assim: estávamos como os que sonham. Repita comigo: estávamos como os que sonham. Diga para o seu irmão do lado: seja um sonhador. Amém. Olhe para mim. Tudo aquilo que você consegue sonhar, tudo aquilo que você consegue sonhar, é possível você alcançar. Estávamos como que sonham. Como é bom sonhar. Eu não sou uma pessoa que tenho muitos sonhos quando eu durmo. Tem pessoa que tem sonho todo dia, né? Eu acho legal. Eu não tenho muitos sonhos, mas quando eu tenho, geralmente são sonhos muito proféticos. Estávamos como os que sonham. Estávamos aqui,
Sonhar é interessante. Já se sonhou em outro país? Já sonhou em outro lugar? É interessante porque você está aqui, mas você sonha lá do outro lado. A mente humana tem a capacidade de sonhar. A psicologia fala acerca de sonhos. É muito interessante os sonhos, porque você pode sonhar qualquer realidade. E o interessante do sonho é que você não olha para a sua condição. Tem gente que sonha voando, mas não voa, claro que não voa. Tem gente que sonha dirigindo um carro de Fórmula 1, mas não sabe nem dirigir às vezes, ou dirige mal às vezes. Sonhar fala de algo que você não está na realidade, mas a tua mente consegue pensar, consegue ver uma outra realidade. Eu estou aqui, mas eu já estou sonhando com aquilo que Deus vai fazer. Estar com os que sonham é você estar dentro de uma realidade e você já se vê numa outra realidade. É você estar dentro de um ônibus e falar assim: estou aqui nesse ônibus, mas eu sei que vai chegar um dia que eu não estarei mais aqui, que eu estarei numa outra realidade. É você estar trabalhando num lugar onde talvez você não se sinta tão bem, e você está trabalhando lá, fazendo o seu trabalho corretamente, e você está lá e você já está profetizando: eu estou aqui, mas eu sei que Deus tem uma porta maior para a minha vida. Eu estou aqui, mas eu sei que a minha cadeira não vai ser essa por muito tempo. Deus já vai me colocar numa outra cadeira. Estar como se sonham é você estar numa realidade e já está projetando, já está sonhando, já está profetizando que em lugares maiores o Senhor te colocará. Por isso sonhe e Deus vai investir nos teus sonhos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Voltou do cativeiro. Voltaram do cativeiro, sem condições, sem casa, sem carro, sem dinheiro, começando do zero. Posso ver amém, queridos? Amém. Do zero, mas sonhando. Aleluia. Tenta imaginar. A gente não fala mais do Rio Grande do Sul, mas a turma está lá, irmãos. Só Deus sabe como. Tenta imaginar essas pessoas que tinham de tudo, perderam tudo, e agora estão recomeçando do zero. Era assim. Foram, perderam tudo, voltaram zerados e começaram a sonhar. Eu morava aqui, ó. Aqui era a minha casa. Está tudo derrubado, mas aqui nós vamos construir uma nova casa.